eu sou Eugênia Guiar e está no ar o Mais Mulher, o podcast mais bonito da cidade. E hoje o tema a gente vai falar um pouco sobre consciência, cura, sagrado feminino, e para isso a gente convidou ela, que é bela, maravilhosa, Brenda Lobianco, terapeuta integrativa, Ogã, mulher medicina, consteladora e muito mais. Bem-vinda, Brenda. Obrigada, Eugênia, pelo convite. É muito bom te ter aqui, receber você aqui no Mais Mulher. E conta um pouco pra gente, porque você é uma mulher jovem. Então assim, eu lembro que quando eu estava com os meus 20 e poucos anos, eu não tinha essa clareza do caminho, sabe? Eu não tinha todo esse caminho que eu vejo que você percorre, com as medicinas, com a busca. Então, como que começou toda essa... Como que você chegou nesse caminho da cura, né? De você própria e de trazer isso para as pessoas? Bom, como eu falo, todo terapeuta, antes de tratar as pessoas, tem que se tratar. Então, desde muito cedo, eu sabia que eu tinha muitos emaranhados, muitas heranças da minha família, que viriam à tona e que eu ia precisar tratar. Eu só não sabia como. E graças a Deus, assim, minha família, meu pai principalmente, já tem um caminho assim mais traçado em conexão com as medicinas da floresta, conexão com o xamanismo. Então eu fui introduzida a esse mundo muito jovem, né? E pra mim foi maravilhoso. Quando que seu pai começou? Você tinha que idade, assim? 16. Então eu já consagrei a medicina com 16 anos. E a gente até abriu o espaço em 2019, que é o nosso espaço Santuário Holístico. E a gente começou a nossa jornada aí. Só que, pra mim, assim, a medicina ela foi maravilhosa, a conexão com o sagrado feminino ancestral foi o que mais me veio na época. Então eu fiz muitas conexões com o meu lado materno, com o meu lado ancestral feminino naquela época. E eu também sentia vontade de explorar mais, sabe? Então eu me aprofundei, eu fiz mais estudos. E aí eu cheguei no estudo da tarologia e da astrologia. E esses estudos também foram muito bons pra mim, especialmente, porque são estudos que ajudam a equilibrar o ser, né? Então eu fui agregando ferramentas pro meu estudo. Depois que eu fiz esses estudos, eu também passei para o estudo da constelação familiar sistêmica, que foi onde eu me encontrei, sabe? Eu estava procurando alguma coisa mais integrativa, algo que trouxesse maior clareza para o que eu estava buscando, e era isso. A constelação, ela me trouxe clareza de tudo, de todos os emaranhados que eu tenho da minha família, de todas as possíveis pacientes que eu teria futuramente. Então, essa mistura das medicinas da floresta, da astrologia com a tarologia e a constelação foram, assim, a base para estruturar a pessoa que eu sou hoje, assim, no caminho da cura feminina. Que bacana! E eu já acompanhei a condução, tanto dos rituais com a medicina, com a ayahuasca, que ela é uma mulher medicina, ela conduz esses rituais, e já acompanhei também ela conduzindo, inclusive já constelei com ela. Então foi aí que eu experimentei tudo isso. E como que é essas constelações pra você, né? Assim, como é que você percebe o que mais chega pra você? Sabe, quais são os conteúdos que você mais se depara ali quando você conduz as constelações? Bom, as constelações, elas são baseadas nas 3 leis do amor, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, quando eu vou receber as pessoas, assim, os casos mais comuns são de desajuste dessas 3 leis. Pessoas que não têm um lugar, né, estabelecido na família, são filhas que querem ser mães, mães que querem ser filhas, pais que querem ser outra coisa, qualquer coisa menos pai, vós que querem ser mães, são... dentro da base sistêmica, né, que é a família, tem muitos desajustes. Então, na constelação eu falo que é um movimento de pesquisa e diagnóstico. Então, a gente abre o campo e a gente observa o que está fora de lugar. Então, o que está fora de hierarquia, o que está fora de equilíbrio, porque também tem muitos casos, as pessoas vêm para mim perguntando sobre o financeiro, saúde, falando que não está tendo dinheiro, que não está tendo, a saúde está muito baixa. E aí a gente observa que está tendo um desequilíbrio em vários fatores. Por exemplo, eu tenho um caso muito comum de filhos, né, que são filhinhos de mamãe, que tem dificuldade financeira e é muito simples, é porque você está desequilibrado, você ainda é uma criança, então você tem que entrar para o mundo adulto para receber o dinheiro. Então, esses ajustes de equilíbrio também vêm muito.
E o pertencimento. E existem muitas pessoas dentro da constelação que estão excluídas da sua base familiar. Seja a pessoa mesmo que está constelando que está excluída, ou algum membro da família, né, que não conhece, que sabe que é excluído porque fez alguma coisa que vai contra a base familiar, ou que é uma pessoa que não encaixa, né, aquela famosa ovelha negra da família. E esses casos são os mais comuns e que eu mais trabalho. As 5 feridas também são muito intensas. Então, quando a pessoa ela não sabe qual é o seu lugar e ela não ocupa o seu lugar ao sol, é onde gera todos os desequilíbrios que a gente encontra. Exato. E aí a vida da pessoa, ela sai do fluxo, né? Porque se a coisa mais básica, que é eu ser filha, meu pai ser meu pai, minha mãe ser minha mãe, não acontece, aí nada anda, tudo desanda na vida da pessoa. Financeiro, saúde, relacionamentos, é uma coisa que também reflete muito quando tem esses desajustes aí. Nossa, muito esclarecedor. E a música? Porque a Brenda também é ogã e eu acompanho assim essa mulher, né? O canto, o toque, como que ela desenvolve todo esse trabalho com a música. Como que surgiu, né? Como é que você sentiu esse chamado para trabalhar com a música, com o canto, com o tambor? Conta pra gente. O tambor, ele é um instrumento feminino. Ele é um instrumento de muita força feminina. Então, a primeira vez... E isso é muito, assim, controverso, né? Porque o que a gente vê são homens na percussão. É muito raro encontrar uma mulher na bateria, por exemplo. Sim. O tambor, ele é tão feminino, assim, que ele mexe no chakra básico. E, às vezes, a gente sente aquela vontade de quebrar o quadril quando a gente escuta um atabaque, uma batida mais no baixo, sim, o samba. Então, a primeira vez que eu escutei a minha professora tocar, a Yara, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender a magia que é tocar um tambor. E aí, a partir do momento em que eu me dediquei e eu falei assim, vou tocar o tambor, eu percebi que era muito mais do que apenas tocar um tambor, é uma medicina, né? A medicina do toque, a medicina do canto, são maneiras de ajustar as energias frequenciais da mulher. E tem muitos movimentos a partir da dança também que fazem uma liberação de trauma, né? Uma liberação kármica maravilhosa. Então, tocar pra mim é como se fosse servir. Eu trago os pontos, né, da Umbanda, trago os pontos xamânicos. E isso pra mim é divino, é revigorador. Então você disse que o que te despertou para seguir esse caminho foi observar a sua professora, a sua mestre, que é a Yara. E onde que você viu ela? Foi num dos rituais? Foi num ritual xamânico lá em Pirinópolis. Eu não conhecia ela, né? Nem tinha conversado com ela porque eu tinha chegado atrasada. E sabe quando o momento para, assim, e aí você só olha pro tambor e a mão ali tocando e você vê a mão mexendo tão rápido, e eu fiquei encantada. E eu falei, eu preciso aprender isso. E eu me dediquei mesmo, assim, toda semana eu ia, todos os dias. E depois, eu sou uma pessoa muito centrada, né? Eu tava olhando para aquilo como um desafio. Depois eu fui perceber que também é muito diversão para mim. É muito divertido tocar o atabaque. Eu gosto de brincar de tocar o atabaque. Então, quando me perguntam assim, porque foi difícil aprender, eu falo, foi. Mas depois foi super mega divertido. Então eu acho bonito isso, que é você encontrar o movimento e a diversão nessa energia que é mais fixa. Né? Então, fantástico. E um dos trabalhos mais bonitos, além de tudo isso que a gente já falou, né? Mulher medicina, música, consteladora. A Brenda também, ela recebe um chamado para ser guardiã do sagrado feminino. Então conta pra gente também como que você sentiu esse chamado para trabalhar com mulheres. Bom, trabalhar com mulheres, como uma mulher, sempre foi desafiador. Porque eu vejo muito nas mulheres o que eu gostaria que tivessem me dito, que tivessem me ajudado. Então eu fiz disso uma missão, né? Primeiro curar em mim o que precisava ser curado e a partir disso trazer isso para as mulheres que precisam. E eu vejo muita dificuldade, né, hoje em dia, as mulheres perceberem a sacralidade que elas têm. O sagrado feminino, ele é um conjunto do sagrado feminino ancestral,
do sagrado feminino da mulher selvagem, do sagrado feminino de ser mãe, de nutrir, da beleza feminina materna. Então, essa mistura dessas três versões da mulher, elas têm que ser observadas. E as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade enorme de olhar para essas três versões delas. E o meu objetivo é trazer clareza para o que é cada versão, né? O que é o sagrado feminino ancestral, o que é a mulher selvagem e o que é a mulher materna. Então, é lindo trabalhar com as mulheres e eu tenho, assim, um recado, né, para dar para vocês, que nunca é tarde para buscar a cura, nunca é tarde para buscar o entendimento, o conhecimento sobre quem você é, sobre a mulher que você é. Porque todas nós temos couraças, todas nós temos camadas que a gente precisa olhar. Temos um passado, uma história que precisa ser revista, para que você, sendo mãe ou não, você possa transmitir isso para sua filha, seu filho, com amor. E também quando você se olhar no espelho, você olhar com amor para você, para sua história, para quem você é, para suas ancestrais, para sua mulher selvagem, para sua mulher mãe. Então, recomendo a todas que façam parte do sagrado feminino. Tem uma frase do Bert Hellinger que eu gosto muito. É uma frase que fala que a potência que a gente tem no aqui e no agora, que quando a gente escolhe se curar, a gente... Você sabe que frase é essa? Sim. É uma frase que fala: a mulher, quando escolhe se curar, ela se torna um objeto de amor e harmonia, porque quando ela escolhe se curar, ela não tá só se curando, ela tá curando a toda a linhagem dela. E eu observo muito isso no meu dia a dia, assim, em relação à minha mãe, minha avó, mulheres que eu tinha certa dificuldade de comunicar minhas diferenças com elas, e aí a partir do momento em que eu me tornei a mudança que eu queria ver nelas, fluiu, e elas, a partir do exemplo, conseguem agora observar que pode existir uma mudança. As mulheres mais velhas, né, as mulheres de maior idade, elas têm essa crença de que são aquilo e que não precisam mudar, e que não conseguem mudar, que não conseguem aprender. Eu via isso muito na minha avó, e aí a partir do momento em que eu mudei, e aí eu consegui ajudar a minha mãe a mudar com a minha mudança, aí nós duas incentivamos a minha avó a mudar. Então foi lindo de ver, assim, a harmonia no meu âmbito familiar. E assim, na prática mesmo eu pude ver que funciona, né? E é mágico, porque não é só a linhagem que vem pra frente, né? Que vem depois de você, mas também reverbera no que veio atrás. Então é muito poder. E aproveitando que a gente tá falando de sagrado feminino, de cura da linhagem materna, antes e depois, fala pra gente quem é a sua maior referência feminina hoje, em quem você se inspira. Sabe, tipo, quando você olha pra essa pessoa, você fala, uau, eu quero chegar próximo disso, sabe? Bom, eu não vou, assim, ser muito revolucionária na minha fala, mas eu me inspiro muito na minha mãe. Porque a minha mãe foi uma mulher muito forte. E assim, eu demorei muito tempo pra olhar pra isso e falar, minha mãe é uma mulher que eu admiro. Assim, ser mãe aos 16 anos de idade, ela teve muita força, sabe? Eu até me emociono. Então, ela é a minha maior inspiração. E vocês são muito parecidas fisicamente. Ai, demais. Todo mundo fala isso. Duas mulheres lindas, assim. Todo mundo fala isso. Então, assim, só dela ter conseguido me ter, né, e me criar, isso já foi um maior ato de força. Uma mulher forte que eu já vi. Então, essa é a minha maior inspiração. Ai, que lindo. E bem, né? Porque você é uma mulher que brilha. E é muito bom te receber. Eu acho que você tem a cara de uma ex-mulher. Toda essa trajetória de busca, de curar o seu feminino e de trazer essa cura pro nosso feminino. E Brenda, você tem alguma outra referência? Assim, porque é claro que ela é uma referência profunda, pessoal, de feminino pra você. Mas você tem alguma outra referência profissional? Minha professora, né, eu tive 2 professores de constelação, que é o Alziro, do Vida Plena, do Instituto Vida Plena. Ele foi o meu professor de constelação. A esposa dele chama Valquíria, e os 2 conduziam as constelações e as aulas juntos. E era de uma forma linda, assim, que eu via a maestria dela de lidar com mulheres, sabe? Se impor com mulheres com respeito, se identificar,
de realmente trazer aquele espírito de irmandade, sororidade, sendo uma figura de poder. Porque ela nunca deixou de ser a figura de poder que ela era, só por se sensibilizar também com a história de uma mulher. E isso me admira muito, porque é muito difícil, inclusive na minha idade, né, me mostrar empoderada no meu conhecimento. Uma coisa que eu sei que eu sou, uma coisa que eu sei que eu tenho, que é empoderamento, mas transmitir isso para as pessoas é um pouco desafiador, pela minha aparência, né, pela minha idade. Então, através dela eu me inspiro nessa figura que ela transmite. Então, ela é uma pessoa que eu admiro bastante. Ai, que incrível. E eu sinto isso, que essa dificuldade, assim, que todas nós encontramos em algum ponto, é porque a gente foi vivendo desse lugar em que vão colocando a gente em caixas, né? Então existe isso também. Então, como eu tava falando, a gente vai sendo colocado em caixas, principalmente pela cultura. O que você tem a dizer sobre esse trabalho das constelações a respeito dessas caixas, desses padrões que se repetem, principalmente com o feminino? Certo. Bom, a maioria dos problemas femininos que eu encontro, assim, as dificuldades das mulheres dentro dessas caixas é de olharem para problemas que são muito sérios por vergonha, né, de serem mal vistas ou por simplesmente acharem que não são vítimas de certas situações. Esse olhar de vítima que as mulheres sempre são colocadas automaticamente só deixam elas se sentindo mais frágeis e mais fracas em relação ao trauma que elas tiveram. Mas eu digo a vocês que olhar para esses problemas e tratar esses problemas nunca vai ser motivo de chacota, né? Nunca vai ser um motivo de fraqueza, e sim de força. E assim, às vezes eu vejo uma ilusão muito grande que elas alimentam, né? De esconder esses traumas achando que vai sumir, como você falou. E não vai, gente. Só vai piorar a situação. Então a gente fala na constelação os 3 As, né? Que são abuso, abandono e aborto. São assuntos que assombram, né, o sagrado feminino. São assuntos que são padrões que se repetem. Esse é um padrão que se repete na maioria dos sistemas. Na maioria dos sistemas. É assim, ancestral, essa carga ancestral. Então, é muito importante que a gente olhe. Se você sofre de algum desses 3 As, né, eu recomendo a constelação familiar sistêmica, porque a constelação ela faz um movimento de liberação, de liberar esse karma, liberar esse trauma, para que você possa seguir o fluxo da sua vida. Porque muitas vezes, vários aspectos da sua vida vão travar se você não olhar para isso. Mulheres, sentiram o chamado? Vocês se identificaram com a fala dessa mulher maravilhosa aqui, né? De que você se reconhece com um potencial incrível, mas não consegue trazer isso para o mundo? Ou se encontra dentro de alguma caixa? Ou sente a presença desses 3 As na sua vida? Brenda, conta para essas mulheres como que você está nas redes, se essas mulheres que querem continuar te acompanhando ou querem buscar o seu auxílio para você pegar na mão e olhar para tudo isso junto. Assim, conta pra gente como que você tá nas redes, como que elas te encontram. Ok, eu tenho um espaço chamado Santuário Holístico, é um espaço meu e do meu pai. Nesse espaço nós temos várias terapias integrativas. Eu convido todos vocês a olharem o nosso Instagram, que é santuário_CDH. E pra mim, pessoalmente, a minha constelação, a minha tarologia, a minha astrologia, vocês podem encontrar no meu Instagram, que é brenda.santuáriocdh. E aproveitando que a gente está falando de tarologia, os oráculos, os tarôs, é uma energia que eu gosto muito e a Brenda trouxe pra gente aqui. Nada mais sincrônico a gente falar de mulher, de cura, de sagrado feminino. Ela trouxe o oráculo da deusa e ela vai tirar uma deusa pra gente, pra vocês, pra trazer essa mensagem pra esse podcast, pra continuar reverberando aí até o próximo. Agora ela vai tirar uma cartinha pra gente, na intuição dela. A carta que vocês devem se conectar é a Sofia, a deusa da sabedoria. Ela vai ler pra gente a descrição dessa carta
E você pode pesquisar também na internet mitologia sobre a deusa Sofia. Sofia significa sabedoria. Está vinculado também à coruja, então existem muitos símbolos que essa deusa carrega. E para integrar tudo isso melhor, a Brenda vai ler pra gente a descrição que esse oráculo traz. Sofia grávida lhe oferece sua taça de sabedoria. Está na hora de ligar-se à sua profunda e enriquecedora sabedoria. É hora de silêncio e introspecção. É hora de ouvir o que precisa ser ouvido. Talvez você esteja numa situação que requer orientação. Talvez se veja repetidas vezes em situações semelhantes. Quando se dedica a ouvir a sua própria Sofia interior, você consegue alcançar aquilo de que precisa. Incrível! E como é sincrônico com esse momento que a gente está vivendo, que a gente está no finalzinho do inverno, que é esse chamado, né, da introspecção, para você se conectar com as suas raízes. Lindo, incrível. E Brenda, tem alguma mensagem, algum recado final, algum convite, alguma coisa que você acha que é importante deixar para essas mulheres que estão assistindo a gente agora? Bom, meu convite é que vocês se abram para o sagrado feminino, para a sororidade que existe em cada mulher. A gente tem um costume muito feio de olhar para as mulheres como antagonistas, inimigas, competição. Mas nós somos uma irmandade, então juntas, unidas, nós somos a força. Você acha que é assim que a gente vai mudar o mundo? Com certeza. Ai, que delícia! Que delícia foi falar com você. E esse podcast tá chegando ao fim, então eu convido vocês para assistir na semana que vem. A gente vai falar com ela, que é psicóloga, neuropsicóloga e especialista em comportamento humano. E no próximo podcast a gente vai falar sobre dependência emocional. Você é meu convidado. É sempre uma honra estar aqui na sua companhia, recebendo mulheres maravilhosas a cada semana. Gratidão pela sua presença. Gratidão, Eugênia. Gratidão, mulheres. Vejo vocês com mais mulher na semana que vem. Até lá.